Agora que o Rudeus reencontrou a Sylphie, o que será que vem mais pra frente? Ele não descobriu ainda quem ela realmente é, ou melhor, quem realmente é o Fitz, né? Mas será que isso aí vai rolar? Será que ela conta a verdade pra ele? Já vou te adiantar uma parada? Sim, ela conta, de uma forma mais inusitada possível. Então vem comigo pra eu te contar como isso tudo aconteceu. Vamos destrinchar, ver aquele ponto a ponto que eu sei que você gosta. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, o que tava rolando? Sob uma certa desculpa aí de conseguir uma flor que só crescia no inverno na floresta de granizo, o Fitz acabou arrastando o Rudeus junto com ele lá para um plano feito pela princesa Ariel para que o próprio Rudeus descobrisse a verdadeira identidade, né? Que na verdade Fitz era a Sylphie. No caso, ela queria replicar uma situação do passado. À primeira vista, parecia até um bosque perfeitamente comum, do tipo encontrado em qualquer lugar do território nortenho que você vá, né? E eles estavam cercados por árvores altas, cobertas de neve. Entretanto, tinha algum tipo de anormalidade mágica nessa área que fazia com que o granizo caísse bastante, né? Inclusive com regularidade. Quando ele pisava na neve do local, era até um som distinto de um esmagamento aí. Não demorou muito para que o Rudeus percebesse a mudança no clima acontecendo. Quase nunca chovia pelos territórios nortenhos nessa época do ano, o que era muito estranho de se acontecer. E assim sendo, os equipamentos de proteção que a maioria das pessoas usavam servia muito bem contra neve, tá ligado? Não contra chuva. O material pesado que eles vestiam eram feitos justamente de pele de ouriço da neve, que era possível tirar a neve dele tranquilamente antes que ela derretesse, molhasse. Então era bem útil no inverno. Só que a chuva passava direto, meu parceiro, né? Eles não derretiam nem nada. E uma vez que se tu ficar encharcado lá, uma única rajada de vento era suficiente pra te deixar congelado, né? Você congelaria, com certeza. Só que o Rudeus tentou parar a chuva usando as habilidades dele, até porque o cara era um mestre da água, né? Nível santo, que aprendeu com a Rox, ele estendeu a mão pro alto. Mano, mas a Sylphie não queria isso, então ela começou a tentar cancelar ele, aí ficou basicamente um cancelando o outro, para que eles conseguissem se abrigar juntos na caverna. O objetivo era revelar a verdade para ele, e em pouco tempo eles estavam ambos congelando de frio por conta da chuva. Por isso eles foram para a caverna mesmo, era a única disposição que eles tinham no momento. Tudo de acordo com o próprio plano que a Sylphie queria, só que o Rudeus começou a desconfiar, né? Pô, ele ficou pensando, sabia, cara, desde o início, que tinha uma parada estranha nessa parada aí. Fitz teve agindo de uma maneira totalmente estranha desde que chamou o Rudeus, então os acontecimentos tomaram um rumo bem estranho, né, para eles ficarem sozinhos. Por que será? Aquelas nuvens de chuva tinham se formado com uma rapidez até anormal, e as chuvas repentinas no inverno nessa floresta eram muito raras, pra você ter uma noção. Então tinha uma boa chance de alguém ter criado essa tempestade usando magia. Mas lá dentro, uma vez que a madeira estava toda preparada, o Rudeus acendeu a fogueira e tal, e assim que ele teve certeza de que eles estavam queimando bem, ele tirou o casaco dele, a parte de fora do casaco, né, por conta de estar encharcado, e foi tirando a roupa toda para poder acabar com aquela camada de gelo que tinha, né. Pelo jeito, as coisas que estavam indo, até a cueca do cara estava encharcada. Mas ao menos ele estava com um conjunto de roupas de reserva que ele poderia trocar e usar as outras roupas dele até que as roupas principais secassem. Usando uma mistura de magia do vento e água, cuidadosamente ele conseguiu evaporar todo o excesso de umidade existente lá, só que ele não conseguiu forçar a saída de toda a água. Então se ele tentasse fazer isso, ele ia danificar e muito o tecido da roupa dele. Depois de fazer tudo o que ele podia, ele preparou um varal simples usando uma magia da terra e pendurou tudo, né, exceto a cueca, que não tinha como para ele poder secar. Ele então se virou pro fogo e se aproximou, só que a caverna ainda estava congelando, cara, estava muito frio lá dentro. Ele usou a magia para selar a entrada da caverna, claro, trancar eles dois lá dentro completamente seria uma péssima ideia. Uma ótima forma de morrer envenenado por monóxido de carbono, né? Porque a chama estava queimando, estava saindo monóxido ali. Então ele abriu pelo menos um buraco no teto para ventilação geral, para que essa fumaça toda pudesse sair. Ao menos ele deixou as coisas um pouco mais confortáveis também para que ele e a Sylphie ficassem lá. A questão agora era o que fazer com a cueca dele. Ficar totalmente nu na frente do Fitz, no caso ele achava que era o Fitz, podia ser um pouco estranho. Fitz até podia alegar ser um jovem homem, mas o próprio Rudeus suspeitava que fosse na verdade uma garota escondendo a sua verdadeira identidade. Já tem aquela suspeita. Tirar a roupa bem na frente dele podia não ser uma opção boa, mas essa era uma situação genuinamente perigosa. Ele claramente também percebeu o problema no qual se encontrava e isso não era nada bom. Então o Rudeus chegou e precisava apresentar alguma forma de sair dali. Ele falou o seguinte, sabe? Pô, que ele tinha conhecido uma garota que disse que os elfos têm uma regra contra permitir que outras pessoas de uma raça diferente vejam os seus corpos, né? Sejam nu. E assim ele se viraria e cobriria os olhos. E o Fitz poderia tirar as roupas, secar com magia e tal, e falar pro Rudeus quando tivesse terminado.
Beleza, o Fitz parecia mais do que um pouco surpreso com isso daí, e isso fazia sentido, visto que o Rudel estava inventando tudo isso na hora, né? Se existia mesmo um tabu como esse, era um que, por exemplo, a Elinálise quebrava todos os dias da sua vida, tava nem aí pra nada. Entretanto, essa desinformação na qual ele estava escolhendo acreditar aí, devia ser bem conveniente pro Fitz, que ele só precisava jogar junto ali no jogo. Então o Rudel foi lá, se virou, fechou os olhos e começou a escutar com atenção. Usando a imaginação, né? Por algum motivo, ele não ouviu nada. As roupas estavam todas molhadas. É claro que, pô, mesmo assim, ele tirando as roupas e usando o feitiço, minimamente ia produzir um indíciozinho de som, de vento, sei lá. Isso era realmente estranho. E ele tinha algum jeito de trocar de roupa sem fazer barulho nenhum? Não tinha. Pensando bem, na escola dele primária, tinha uma garota capaz de colocar o maiô sem nem tirar as roupas primeiro. E aquele era um truque bem legal que ele via. A escola não era totalmente equipada com vestiários, então os garotos e as garotas eram forçados a trocar de roupa juntos, ainda na sala de aula, né? E depois, quando a internet se tornou popular, ele se deparou com a explicação a respeito de um método furtivo de trocar de roupas. Isso a gente tá falando lá na outra vida dele, ou seja, ele acabou desenvolvendo um certo interesse em truques desse tipo. E a gente tá falando de interesse acadêmico, claro, não envolvendo nada de outro sentido não. Para com isso, seu mente poluída. Provavelmente, se o Fitz não tivesse tirado a roupa, então ele já devia estar congelando lá. Com essa desculpa em mente, ele se virou bem devagar e os olhos dele encontraram justamente com os do Fitz, na mesma hora. E eles ainda estavam usando óculos escuros, só que poderia-se dizer que estava olhando para o rosto do Rudel. Dessa vez, ele não desviou o olhar, principalmente porque o rosto dele estava pálido e de dar medo. Deixando a confirmação das suspeitas de lado, isso não fazia sentido, e ele não estava conseguindo seguir uma linha de raciocínio do porquê que a própria garota, que ele sabia que era garota, estava assim. E cara, ela com certeza estava tramando alguma coisa. Será que era algum tipo de golpe pra depois usar como chantagem do Rudel, sei lá. Ou tipo, sei lá, ele ia ter que tirar a roupa dela e algum cara assustador apareceria na caverna, diria que descobriu demais dele, levaria ele pra uma dissecação no laboratório, azurando. Ele tava com as ideias meio pirada na cabeça. Olha, não que fosse reclamar, já que ele estava prestes a fazer um experimento com Fitz, né? Então as mãos do Rudel estavam lá em algum momento criando vida própria. Tiraram a capa grossa e abriram os botões da frente da roupa dele, melhor dizendo, dela. E então revelou uma camisa branca toda encharcada que estava por baixo. Não querendo repetir, mas era uma camisa branca, cara. Branca! Ou seja, como todo mundo sabe, as camisas brancas tendem a ficar transparentes, justamente quando elas estão molhadas, né? E isso significa que o Rudel podia ver a roupa de baixo de Fitz, algo que parecia um sutiã esportivo, para ser mais específico. Então ela mesma falou para ele: qual o problema, Rudy? Aí é que bateu. Quando ele ouviu esse apelido familiar, ele sentiu uma velha memória brotando na cabeça dele lentamente, em direção à superfície das memórias dele. Ele já tinha passado por algo bem parecido com isso antes. E quando ele tirou as luvas, ele descobriu que as mãos dela estavam marcadas por uma velha cicatriz. Ele reconheceu essa mão. Mas como foi que isso aconteceu? Tá bom, vamos lá. Isso foi basicamente uma vez que ela enfiou a mão no fogão e acabou se queimando. O Rudel lembrou que ele perguntou se aquele acidente tinha algo a ver com o seu esforço para aprender a magia do fogo, né, da Sylph no passado. E nesse momento, finalmente, ele entendeu. Ele pegou os óculos escuros dela e tirou. Por baixo, ele encontrou o rosto familiar, um que ele esperava ver. Antigamente, o pensamento dele era que aquele amigo dele crescia, se tornaria um verdadeiro arrasador de corações. Sylph era bonita assim, tá ligado? Mesmo quando ele ainda pensava como se fosse um garoto ela. Mas ainda era uma criança, cara, e agora ela tinha ficado ainda mais bonita do que ele mesmo imaginava. As suas feições podiam até dar um toque infantil, porém, bonita era a única descrição que se aplicava na mente do Rudel agora. E nessa hora ele pensou em ter visto uma semelhança com uma companheira elfa, a Elinálise, só que de alguma forma o rosto dela era muito mais amigável, muito mais cativante. Talvez tivesse herdado isso dos seus ancestrais humanos. Então foi aí que o Rudel deu a cartada. Ele chegou para ela e perguntou: pô, o seu nome realmente é Fitz ou é Sylphiette? E ela respondeu que sim, era a mesma Sylph que ele conheceu quando era criança, cara. Depois de alguns poucos segundos, ela foi tomada pela emoção, o sorriso dela simplesmente sumiu. Só que ao mesmo tempo que o sorriso sumiu, ela desabou no choro completo e ainda conseguiu se inclinar pra frente, se jogou nos braços do Rudel, eles se abraçaram. A Sylph tava soluçando, cara, fungando baixinho enquanto abraçava ele com força. Isso era, na verdade, bem parecido com o que tinha acontecido da outra vez. Parecia que ela continuava sendo uma bebê chorona. E depois de um certo momento, a Sylph ergueu o rosto para olhar para o Rudel. As lágrimas e o nariz escorrendo, estavam tudo fazendo uma verdadeira sujeira na cara dela. O Rudel não tinha certeza do que dizer, mas a Sylph sabia o que ela queria dizer. Ela olhou bem nos olhos do Rudel e disse o que ela queria: eu sempre te amei. Tudo que o Rudel pôde fazer agora foi olhar ela com uma expressão estúpida e inexpressiva. Agora ela, como
completou que mesmo naquela época ela amava muito o Rudolph e agora ama ainda mais ele. E ela pediu por favor pra ele não deixar ela de novo, porque ela queria ficar com ele pra sempre. Saca só isso, mano? Tô todo arrepiado, cara. A mente do Rudolph na hora entrou em curto-circuito. Ele ficou literalmente atordoado com aquilo, cara. Claro, lá nos velhos tempos a Sylvie era muito apegada a ele, mas agora as coisas eram completamente diferentes. Ele passou um ano inteiro aprendendo a confiar, a respeitar no próprio mestre Fitz, considerando como um amigo, como um igual. Ela já tinha se tornado alguém independente, cara, sustentando-se por si mesma. E ele tinha um verdadeiro respeito por essa pessoa. Os sentimentos dela pelo Rudolph não eram só de vestígios da tentativa dele de conquistar ela quando era criança. Isso parecia até possível, mas não era. Mesmo assim, ele passou a confiar, a acreditar genuinamente no Fitz. Ela era uma pessoa muito inteligente, bem informada, ouvia todos os problemas do Rudolph e ajudava ele a refletir sempre. Isso ajudou ele muito mais pra frente, né? Ele também não era o único que simplesmente levava ela em consideração. Tinha também a princesa Ariel, na qual ele confiava. E, cara, ela tava dizendo que amava o Rudolph nesse momento. Era uma sensação quente, uma sensação agradável. O negócio começou a crescer tão bom dentro do peito do Rudolph. Ainda era difícil entender o fato de que a Sylvie e o Fitz eram a mesma pessoa. Mas ele tava muito feliz e sentia vontade de dançar, inclusive, nessa hora. Por um momento, então, ele se pegou até pensando na Aerys. Ele chegou a dizer pra ela que amava ela? Não chegou. Em um certo ponto eles falaram sobre se tornar uma família e tal, mas foi ela quem tocou no assunto. Ele não conseguia lembrar se foi ele que falou isso daí, tá ligado? E quanto a Sarah? Cara, a Sarah é completamente diferente, porque assim, as coisas não foram tão longe assim com ela. O Rudolph não tinha certeza sobre realmente amar a Sarah. Não, pelo contrário. Ele com certeza gostava dela, tentou levar ela lá, dormir com ela e tal, mas sentir amor era uma palavra que de certa forma não dava pra descrever o que ele sentia. Então tá, quanto a Fitz, ou melhor, Sylvie agora, o que ele pensava dela? Pra ser honesto, cara, o Rudolph gostaria de pensar nisso com cuidado, ele queria verificar os próprios pensamentos dele, encontrar uma resposta clara que ele precisava. Porém, a menos que ele dissesse uma resposta imediata, ela provavelmente fugiria do Rudolph, assim como a Aerys fez. Então ele se descobriu segurando a Sylvie pelos ombros, colocando o braço numa distância lá, ela tentou até resistir, mas foi um esforço muito difícil, e ele falou na cara dela, eu também te amo, mano. Aí não deu, o rosto da Sylvie, que já tava completa desordem ali, mano, desabou, mano, mas tudo bem, não tem problema. Agora eles tinham confirmado os dois os sentimentos um pelo outro. E o próximo passo já era óbvio, né? Quando ele tava apaixonado, as pessoas vão lá e, né, vão fazer amor, né, no caso. Cara, não parecia ser grosseiro nem nada assim, mas o amiguinho do Rudolph lá embaixo passou 2 anos sem dar sinal de vida, a pipa dele não subiu. Só que agora só faltava ela sair andando. Então tava de volta ali no negócio. A Sylvie não se opôs quando ele simplesmente avançou pra ela. Percebendo que a barraca dele tinha desarmado depois disso, ele passou 1 hora inteira até que finalmente os dois desistiram, que de novo veio a disfunção, cara. A chuva já tinha passado e graças ao tempo todo que eles passaram pressionados um contra o outro, os corpos conseguiram se aquecer bastante. As roupas também estavam quase secas, eles podiam daqui a pouco sair de lá. Só que no momento, porém, a única coisa que o Rudolph tinha vontade era de chorar, cara. Ele estava dolorosamente deprimido pela incapacidade dele de atuar num momento tão crucial como esse, ainda mais uma pessoa que ele ama. Afinal de contas, quantas vezes ele tinha sentido essa agonia em particular? Isso parecia nunca ficar menos terrível pra ele. E dessa vez, ele não estava lidando com uma garota de um bordel ou uma aventureira ou qualquer coisa que ele se deu bem numa pousada. Cara, era alguém que ele realmente amava, como a gente tinha falado. Alguém com quem ele possuía uma ligação especial, sacou? Desde a infância. E ele tava com medo de que a Sylvie pudesse começar a olhar pra ele com decepção no rosto, tá ligado? Assim como aconteceu com a Sarah, soltando então longos suspiros e saindo da vida dele depois disso. Então ele ficou lá, tremendo, sem parar enquanto segurava a mão dela. A Sylvie, entretanto, não foi pra lugar nenhum, cara. Ela também parecia chocada com essa reviravolta, embora não tivesse devastada tão quanto o Rudolph estava, né? Ao menos tinha uma sombra de um sorriso no rosto dela aí, então ele teve que contar a história toda pra ela sobre tudo que aconteceu. Toda essa longa e humilhante história começou com aquele dia, há 3 anos atrás, em que ele dormiu com alguém pela primeira vez e até admitiu que só estava na Universidade de Magia graças à esperança de encontrar uma cura pro seu próprio problema, que ele não tinha encontrado. E essa conversa parecia ter ficado, logicamente, ter melhorado o clima e deixado menos doloroso pro Rudolph e pra ela também. Agora, ainda assim, já fazia um tempo de que ele não era conscientemente casual com alguém igual ele estava sendo com a Sylvie. E no final das contas, ele perguntou a Sylvie o que aconteceu com ela depois do incidente do teleporte e por que ela estava se disfarçando de Fitz. E foi aí que a Sylvie explicou toda aquela situação para ele e tudo o que aconteceu até que eles chegaram nesse lugar, nesse momento de agora. Ela também contou que foi a princesa Ariel quem planejou isso tudo para que o Rudolph e elas conseguissem se ficar juntos ali sozinhos e ela contar a verdade pro Rudolph.
A Sylphie mais uma vez revelou um sorriso muito tímido até o Rudeus também, mas quando ela não estava usando aqueles enormes óculos, a sua fofura realmente ficava, tipo, 100 vezes melhor. Pela segunda vez no mesmo dia, então, o Rudeus sentiu uma onda de calor na virilha dele e, incapaz de se conter, ele se inclinou e deu uma lambidão na orelha dela, só na zoeira. Só que nesses tempos, ele realmente não estava conseguindo controlar a libido dele. Ainda assim, percebendo qualquer movimento ali, né, melhorando, tentando subir, já era um motivo de alívio. E ele parecia estar no caminho para a recuperação a partir de agora. Tudo graças a Sylphie, é claro. Então, ele até agradeceu a ela, porque ela chegou, né, inclinou a cabeça e ficou tipo, obrigado por quê? Ficou meio confusa. Mas a real, cara, é que ele ainda não tinha feito nada junto com ela, tá? Mas isso aí da Pipa ter um pequeno, mesmo que seja mínimo sinal de movimento, já era bom o suficiente, cara. Afinal de contas, como diz o próprio ditado, Roma não foi construída num único dia, certo? Então assim, ele vai ter que ir melhorando aí e aos poucos voltar ao seu normal. E assim nós finalizamos mais um incrível encontro. Eu espero que vocês tenham curtido, né? É inclusive uma das partes mais esperadas dessa segunda temporada. Lógico que a gente ainda vai ter muita coisa pra acontecer, inclusive coisas de tirar lágrimas dos olhos de quem vê, tá? Eu não vou dar muito spoiler aqui não pra vocês, vou deixar para um próximo vídeo que eu vou trazer. Então se você tá curtindo, comenta pra caraca aí pra gente continuar trazendo muito Mushoku Tensei aqui no canal. E aproveita, se você não tá inscrito, se inscreve aí, meu bom. Se inscreve, ativa esse sininho que a história tá prometendo muito e eu já tenho o meu acordo fechado com você. Mushoku Tensei não falta aqui no canal, por isso é importante ter o sininho ativado mesmo. Eu sempre falo isso porque quando tiver vídeo novo de Mushoku, você já tá preparado pra assistir. Só clicar, entrar e vamos nessa. Tamo junto sempre, família. Beijão no coração de vocês. Aquele forte abraço e eu vejo você na próxima. Até mais. Valeu!